Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam, uma iniciativa da Carry On, empresa de tecnologia que desenvolve diversas soluções para estudantes e profissionais da saúde. A gente tem um aplicativo para os profissionais buscarem vagas de trabalho, organizarem sua agenda e a vida financeira, porque todos os plantões que vocês cadastram na agenda, vocês conseguem colocar o valor e acompanhar ao longo do mês tudo que vocês estão produzindo. Nós também temos a Carry On Academy, onde que a gente tem diversos cursos para ampliar as soft e hard skills dos profissionais e estudantes. Por fim, nós temos nosso segmento de inovação, onde que a gente trabalha com recursos do metaverso, inteligência artificial e a Web3. Hoje a gente está aqui mais uma vez com o Felipe, o nosso apresentador. Tudo bem, Felipe? E aí, Fê, tudo bem? E você? Também, graças a Deus. Eu acho que... Eu já falei isso uma vez, que a gente teve um episódio de milhões. Com eu certeza. Acho que hoje é o nosso segundo episódio de milhões. Com certeza. Hoje nós temos um convidado de garbo e elegância. Extremamente especial, que eu conheço. É uma pessoa que fez parte da minha vida pessoal e que eu tenho um carinho enorme e uma admiração como profissional e como pessoa. O nosso podcast, ele voltou hoje para os estúdios. A gente estava com uma pegada um pouco diferente. A gente saiu dos estúdios e a gente foi presencial nos eventos, que é uma tendência que a gente vai ter a partir de agora, né, Fê? Com certeza. E a gente voltou porque a gente vai entrevistar hoje um convidado extremamente especial e depois a gente vai emendar mais uma entrevista com mais 2 entrevistados extremamente especiais. Com certeza, vai ser muito bom. Hoje a gente está aqui com ele, o Dr. Renato Diniz. Eu vou falar Renatinho, porque mora no meu coração. Renatinho, fala um pouquinho sobre você. Gente, primeiro agradecer o convite, estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou Renato, sou um cidadão belo-horizontino, né? Nasci aqui nessa cidade que eu tanto gosto. E sou psiquiatra, né? Sou psiquiatra há mais de 30 anos, fiz residência médica aqui também, em Belo Horizonte, e sou preceptor de residência, né? E sou professor universitário também. E sou também cantor e escrevi um livro ano passado, contando um pouco a minha história de vida. Gosto de astrologia, portanto, sou geminiano, né? Das comunicações, né? Das artes. Então, gosto muito de música. Talvez, se eu tivesse que me apresentar, assim como vocês fizeram, quem é você? Eu começaria assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de música, e depois eu falaria dos meus interesses profissionais, dos meus interesses acadêmicos, para mostrar um pouco assim como que música, teatro, cinema, poesia, para mim me tocam demais. Então eu acho que eu sou um artista, né, assim, alma de artista, que coube adequadamente num curso de medicina, né? Acho que essa é uma boa definição para mim. Maravilhoso. Então, antes de começar a falar de medicina e da sua história, vamos começar falando de arte. Qual a relação que você vê da arte na sua vida e da arte com a sua vida médica, com a medicina? Pois eu sempre fui muito atento. Eu fui uma criança que, por situações que a gente deve abordar hoje ainda, eu não conseguia muito brincar na rua, sabe? Então, eu digo que a minha infância foi dentro de uma televisão, assim. Isso teve coisas boas e coisas ruins, né? Mais coisas boas que coisas ruins. A gente tinha muitos programas interessantes e novelas, né? Milhões de novelas. Então, família brasileira noveleira, a minha não ficava atrás. E meio que eu acompanhei muito o mundo através de uma televisão, né? Assim, eu tenho 3 irmãs, mas elas são muito mais velhas que eu, então eu era uma criança mais sozinha, assim, as meninas já estavam maiores, e eu ficava às voltas com o mundo da televisão. O mundo da televisão me trouxe a música, as trilhas sonoras das novelas, me trouxe a arte dramática, né? Porque logo eu entendi que os personagens
abordagens eram diferentes de pessoas, né? E eu comecei a me interessar muito por isso, pela capacidade de alguém de ter a arte como expressão, assim, né? Fiquei muito apaixonado pelos atores, pelos cantores, né? Pelo dia a dia dos apresentadores de programa, dos entrevistadores. Então, assim, a arte chegou para mim por meio da televisão e aí descobri os livros também. Então, foi mais ou menos assim. E você perguntou da medicina, porque inicialmente eu comecei tentando fazer jornalismo. Quando eu tinha 17 anos, terminei o meu ensino médio e fui fazer vestibular. Eu fiz jornalismo na PUC, passei, comecei o curso, mas já era uma vontade de fazer medicina, mas eu tinha muita vontade de me comunicar. E aí, de ter uma profissão que eu pudesse me comunicar, né? Aí eu fiz 6 meses, aí mesmo assim a medicina continuou insistindo. Aí eu fui fazer medicina, confesso que em muitos momentos eu não me diverti como eu achei que eu ia me divertir, né? A medicina tem momentos divertidos, mas outros nem tanto, tem uma certa repetição na rotina dos estudos de memorização, muitas vezes é criativa, principalmente no final do curso, que tem mais raciocínio, mas o começo é de aquisição de conhecimento e você tem que fixar. Essa manobra de repetição para poder fixar me entediava um pouco, porque eu não via criatividade. E quando no 3º ano eu tive uma matéria de psicologia médica no curso de medicina, eu vi o tanto que o médico trabalhava com comunicação, com percepção das ideias de qualquer área, né? Então, o contato visual que você faz com alguém durante um parto, num bloco cirúrgico, enquanto você está fazendo uma sutura, enquanto você está fazendo um cuidado médico, medindo que seja uma pressão arterial. Esse contato visual, ele é mágico e ele fala muito mais do que o procedimento em si. Então isso me marcou muito, sabe? Assim, eu vi que a alma de artista interessa ao médico quando a gente pensa que a alma de artista é uma alma que se comunica, que se expressa, que está vivo. O médico, quanto mais vivo ele está, mais o paciente sente a presença dele, né? E as pessoas sentem a presença assim, olhando nos olhos e tendo empatia, né? E por que não dizer compaixão? Com certeza. E essas características que o Dr. Renato está falando, eu acho que são características fundamentais para a gente se falar em um bom médico. Eu acho que um bom médico, ele tem que ter a capacidade de comunicação. E isso em diversas instâncias. Eu acho que perpassa para um bom profissional essa capacidade. E a gente tem que desenvolver ela ao longo do curso. Falando um pouco sobre essa capacidade de comunicação, essa questão artística que o Dr. Renato traz pra gente, alguns episódios nossos, Renatinho, a gente coloca nome nos episódios, sabe? Então, só pra exemplificar, a gente fez um podcast esses dias, Médicos Formados a Partir de Políticas Públicas no Brasil, que ficou incrível. Carreira médica de sucesso. E hoje, esse podcast, ele tem um nome. Ele vai chamar Dias Demais. E tocando nessa pauta, que é uma pauta incrível, porque o nosso entrevistado hoje, ele tem um livro que me emocionou muito como pessoa, como médico. E eu li esse livro indo pro Pará. E a gente já comentou aqui em outros episódios dessas minhas aventuras de ida e volta pro Pará, São Paulo, Pará, São Paulo, Pará. E que me acrescentou muito como profissional, como pessoa. E eu vou te contar onde eu li o seu livro, tá? A minha ida pro Pará não era fácil, tá? Eu pegava um voo de São Paulo, ia para Belém do Pará, chegava em Belém, pegava um barco e ficava 16 horas no barco para chegar numa cidade que chama Breves. E lá eu passava uma semana fazendo cirurgia ginecológica. E essas 16 horas eu levei o seu livro, porque minha mãe, que é uma fã, falou assim, lê. E aí eu fui. E é muito difícil uma coisa me prender, assim. E lá nessa viagem, nessa ida de barco, a gente fica 16 horas incomunicáveis.
incomunicáveis. Aquela foto que você tira, você vai conseguir postar 24 horas depois. Não é momentâneo. E quando eu fui lendo seu livro, assim, eu fui entrando na história de uma determinada maneira. Eu acho que o livro, a história discorre de uma forma tão linda e singela, e ao mesmo tempo dá aquela vontade de conhecer as pessoas, de viver, e ao mesmo tempo eu estava lendo, eu me sentia privilegiado, porque eu conhecia o autor e ao mesmo tempo eu conhecia o personagem principal. E ao mesmo tempo, além disso, eu conhecia o contexto onde essa história estava sendo escrita, o local, que era Minas Gerais, Belo Horizonte, e o decorrer da escrita tem um jeitinho meio mineiro, sabe? E que aproxima muito a gente. E a história é muito linda e me fez ficar mais fã ainda de você, pelo profissional, pela pessoa. E eu queria saber um pouco da história do livro e, primeiro, por que Dias Demais? Bom, vamos começar lá atrás, né? Em 1900, na década de 60, final da década de 60, teve um surto de poliomielite, né, aqui na cidade, e eu nasci em 66, né? Então, aos 4 meses, descobriram que eu estava com poliomielite, né, que eu tinha pegado esse vírus. E poliomielite, né, é até bom eu estar falando aqui, né, porque o ano passado e até esse ano também nós estamos aí às vozes com a campanha de vacinação da polio, né? Então eu não posso deixar de falar nisso de cara, assim, né, sobre a importância dessa vacinação, da gente se empenhar muito, né, nessa vacinação da nossa população, porque é uma doença muito ingrata. Uma vez que você tem a doença, você tem que aproveitar o que sobra dela, vamos dizer assim. Então, lá com 4 meses, eu tive uma doença, né, extensa, e muitas dificuldades. E a partir disso, eu fui fazendo várias cirurgias, né? Mais de 20 cirurgias ortopédicas, de correção, de alongamento de tendão, né? E isso durou até os meus 18 anos. São dos 4 meses até os 18 anos, eu passei fazendo cirurgias nas minhas férias escolares, né? E essa situação toda criou uma nova vida para minha família, né? Então, a minha mãe já estava lá com as filhas criadas, né? E aí a minha mãe, com 33 anos, se vê aí, minha mãe não estudou, não fez curso superior, mas ela entendeu que ela tinha um filho, então, com problema, e foi fazer curso de fisioterapia, curso prático de fisioterapia, além das fisioterapias que a gente fazia nos hospitais, né? O Arapiara, por exemplo, que era um hospital de fisioterapia da época. Então, na verdade, a minha história, ela é uma história muito parecida com muitas vítimas dessa doença, mas o que eu acho que tem de diferente na minha história é uma certa capacidade que eu vim adquirir depois de me apropriar dessa história de modo reflexivo, né? Vem muito de fazer análise muitos anos, né? Então, eu acho que esse livro é quase que um resumo de uma análise que eu fiz para entender um pouco a relação desse real de uma doença com a capacidade das pessoas se transformarem, se refazerem, né? Eu não gosto muito da palavra superação, sabe, gente? Eu acho ela meio brega, assim. Muito bom. Falo por quê? Eu acho que tem coisas que não são para superar mesmo, não. Tem coisas que são insuperáveis e nós temos que entender isso no fundo do nosso coração. Eu acho que o discurso da superação, ele é muito exigente. Me lembro de uma também novela da Globo, né? Que eu não vou ficar falando qual aqui, mas vocês vão lembrar, que era uma novela que sempre no final terminava com um caso real de alguém que tinha sofrido uma grande desgraça. Uhum. E as pessoas falavam assim, mas agora que eu tive câncer, eu sou uma pessoa melhor, né? E isso me incomodava muito, porque eu não acho que a gente fica melhor por causa de um sofrimento. O sofrimento não me parece que ensina nada pra gente. O que ensina é reflexão, né? Que é pensar no que você viveu. Então, o livro foi uma tentativa de pensar os sofrimentos que eu tive,
que não foram poucos, assim, muito sofrimento físico, assim, muita cirurgia, muita dor, né? Muita coisa muito cedo para compreender, muita coisa para fazer, uma escola para fazer junto com uma doença que era quase um emprego, a doença, porque tinha que recuperar para poder conseguir caminhar e ainda tinha que estudar. Então, assim, isso tudo não foi fácil, mas também o que eu tive de recurso. Por isso que eu comecei falando da arte, né? Então, a arte ajuda muito, a linguagem artística ajuda a dar nome aos sofrimentos, né? Então, eu acho que esse livro veio da vontade que eu tinha de contar uma história, e demorou para eu escrever, porque eu morria de medo de fazer uma coisa dramática apenas, porque eu acho que tem algumas coisas, porque a história não tem nenhum fato inventado. As pessoas falam assim, mas aconteceu isso tudo mesmo? Eu falo, aconteceu isso tudo mesmo, né? É meio incrível que tenha acontecido tudo que está lá no livro, mas aconteceu. E eu acho que o jeito de lidar com tantas coisas incríveis, e o incrível tanto de tanto que foi difícil, mas também incrivelmente apareceram soluções assim muito interessantes, né? Uma mãe e um pai que, mesmo não tendo faculdade, eram pessoas, né? Estão vivos, felizmente, são pessoas muito interessantes, assim, muito cotidianamente contemporâneas, né? Então, meus pais começaram logo a entender também que eu era um menino antenado, né? Porque eu via tudo muito rápido, fazia muitas perguntas difíceis. Mas então, eu vou falar mais depois da história, mas agora voltando na pergunta do Felipe, que é o livro especificamente, em 2008 eu tive uma queda em casa e tive uma fratura de fêmur. Normal, porque eu caio de vez em quando mesmo, faz parte de uma certa falta de possibilidade das pernas ficarem em pé o tempo todo. E aí, nessa queda, eu teve que fazer uma cirurgia e eu me vi fóbico com anestesia, assim. Eu já era médico, já era preceptor de residência, e meus amigos médicos, inclusive o cirurgião, muito querido, ele falava, estou entendendo esse medo seu. Eu falava assim, eu não quero ser operado, mas não tinha jeito, o fêmur partido. Ele falava assim, nós precisamos de te operar. Eu falava assim, mas eu não quero tomar anestesia. E eles assim, achando que eu estava até sob efeito de alguma coisa, assim. No que isso, que estranho, Renato, né? E assim, eu falei, olha, eu não vou tomar anestesia. Assim, era uma coisa, me deu um pavor imenso. Então eles falaram, infelizmente, mesmo você falando isso, nós vamos te operar assim mesmo. Que eu adorei, né, gente? Porque imagina se alguém me obedece na situação. Não é bom não. Aí, eles, né, fizeram quase que uma reunião e falaram, nós vamos te operar. Eu falei, conta a minha vontade. Eles falaram, E deu tudo maravilhosamente bem. A cirurgia foi um sucesso. A anestesia, como na grande maioria das vezes, né, não tem nada de ruim, né? E eu depois fiquei com essa questão de onde que era esse medo todo, né? E fui tentando me lembrar e tentando fazer, né, na análise ainda, né? E na análise eu cheguei a uma lembrança que, quando eu estava no pré-primário, uma professora comentou com a outra, isso até está no livro, uma professora comentou com a outra que uma menina tinha morrido porque ela tinha tido uma alergia. Olha o meu azar, né? Que isso é tão raro. Que tinha tido uma alergia e ela tinha morrido por causa da anestesia geral. E aí a outra professora falou, mas a anestesia mata? E a outra, bem desinformada, falou, mata muito. E mata muitas crianças. Eu gelei. E não perguntei para ninguém aquilo. E fui depois me despedindo. A cada vez que eu ia fazer uma dessas cirurgias, eu me despedia mentalmente dos meus brinquedos. Eu me despedia mentalmente dos meus pais, como se eu fosse morrer. E essa foi uma experiência que a gente diz em psicanálise bem recalcada, né? Assim, ficou bem lá no inconsciente. E esse medo voltou. E quando eu entendi esse medo pelo viés de uma lembrança e mais, quando essa lembrança, eu coloquei ela no papel, eu senti um alívio, sabe? E desse alívio eu comecei a tecer outros alívios, e aí foi virando uma grande brincadeira, que foi escrever este livro. Eu demorei de 2008 até o ano passado escrevendo este livro. Por que demorei tanto? Momentos muito difíceis de escrever,
momentos muito duros de escrever. E muitos momentos também de dizer coisas boas e não tão boas de pessoas também muito amadas, né? Então, lá no livro não tem muito isso não tem vilão e mocinho como nas novelas. As pessoas são vivas. Então, as pessoas fazem coisas muito legais, mas às vezes elas ficam um pouco perdidas, né? Muitas mães têm lido o livro e dizendo: Renato, mas que alívio, que a sua mãe é um pouco doida, igual eu às vezes acho que eu sou. Que toda mãe, de vez em quando, fala: meu Deus, será que eu não estou sendo muito doida, né? A resposta é: de vez em quando, sim. Né? Mas dentro de uma certa humanidade. Então, é uma aventura esse livro, né? Uma aventura que eu me propus a fazer dentro de mim mesmo, né? E a dividir isso. E você falou que não gosta da palavra superação. Então, esse livro não é uma história de superação. É uma história de... Qual outra palavra você utilizaria? Eu acho que é porque a ideia de superação, uma vez me chamaram para falar na televisão como exemplo de um deficiente físico que venceu na vida. Eu fiquei muito incomodado e não fui. O argumento que eu usei mas eu não acho que a gente vence a vida. A vida vence a gente, e isso é muito bom. Porque a vida vencer significa que a vida se instalou. Entende? Então, vencer a vida é meio que morrer. Sim. Então, eu não gosto muito da ideia de você ter que competir demais com o outro que você deveria ser. Entendeu? Porque a gente é quem a gente é. A gente tem o que a gente tem. A gente fica muito atrás de um suposto imaginário que não está sendo possível é muito difícil. Então, nesse sentido, eu admiro... Quando eu falo que eu não suporto muito a história da superação, não é que eu não tenha admiração pelas pessoas que se desafiam e conseguem as coisas. Eu acho que isso é o que mais me incomoda, é a ideia de que talvez outras pessoas tivessem que imitar aquilo pelo viés de um sacrifício. Ou que uma pessoa, por exemplo, que não tivesse dificuldades, vamos dizer, aparentes, porque todo mundo tem dificuldades, né? Ela deveria ser culpabilizada em detrimento de uma outra que tem. Então, eu acho que isso eu acho, por exemplo, que a questão das políticas públicas, isso tem que ser muito levado em consideração, as oportunidades, né? Eu sou um deficiente físico com uma história muito diferente da grande maioria dos deficientes do Brasil, né? Por questões, assim, que estão no livro até, né? Por ter ganhado até um prêmio de loteria, assim. Meus pais, que eu fiz o jogo, está lá no livro, depois nós podemos contar, mas, assim, meus pais tiveram uma condição de me dar um carro quando eu fiz 18 anos. Então, eu sou um deficiente com muitos privilégios. Eu sou homem, eu sou branco, né? Eu sei disso, né? Agora, eu acho que isso não me faz... Apenas isso não faz ninguém melhor, né? Eu acho que você conseguir lidar com o mundo... com empatia é melhor do que conspiração. Às vezes, como médico, um paciente, muitas vezes o paciente falou isso comigo: nossa, doutor, eu aqui reclamando da vida e o senhor deste jeito, porque ele me viu com dificuldade para caminhar. Eu falei: mas olha, todo mundo tem dificuldades, né? E elas todas são legítimas também, né? Mas eu vejo que, assim como você tem uma relação muito interessante com as novelas, e eu também, eu sempre fui noveleira, e é porque às vezes costumam se criticar, né, a televisão como um meio de alienação. Mas não, eu sempre vi como meio de inspiração. As novelas sempre me inspiraram, as histórias, assim como filmes, livros. Muito de algumas decisões que eu tomei na vida foram, de certa forma, motivadas pela produção cultural, inclusive da televisão. Mas a sua história também, o livro, talvez não de superação, mas uma inspiração pra gente... vencer os nossos desafios. Sim. Que assim como você teve os seus, eu tenho os meus, o Felipe, os deles, o dele, a gente talvez não lhe dá a palavra superação, mas inspirar. A arte e as histórias verdadeiras ou fictícias, elas inspiram a gente. Sim. Fernanda, você perguntou assim, é uma história de quê, então? Achar uma palavra é difícil, mas é uma história dos jeitos que a gente dá.
a partir da gente mesmo para lidar com o que é muito difícil. Eu acho que no livro as pessoas têm me dito assim, não dá vontade de te imitar, dá vontade de saber como é que eu posso inventar um jeito de lidar com as coisas. Então, quando você fala inspiração, é muito verdade. Porque eu acho que eu sempre tive muita criatividade. Eu sempre adorei inventar. Né? A Cecília Meirelles fala que a vida só é possível reinventada. Eu acredito piamente nisso. Né? E eu acho que a inspiração de reinvenção é uma potência. Você saber, por exemplo, que você pode escrever um script para você. Não é? Dentro da sua possibilidade. Sim. A maioria das pessoas sepulta desejos porque fala, mas talvez não seja possível. Né? Então, eu acho que não é uma super ação. É uma ação de afeto, no sentido de ser afetado. Em psiquiatria, afetividade não é carinho apenas. Afetividade tem a ver com se afetar e afetar o outro. Então, eu acho que o desejo da gente de viver, isso é transmitido para as outras pessoas. No trabalho, na medicina, na convivência, na família, né? Sobre as novelas, eu fiz mestrado em psicologia social, né? Uhum. E, na época, eu fiz uma matéria na filosofia do FMG, que eu estudei 2 filósofos da escola de Frankfurt, chamado Dohn e Horkheimer, que eles têm um livro chamado A Dialética do Esclarecimento e um capítulo em que eles estudam a indústria cultural. Então, eles são filósofos assim ferrenhos e fazem uma certa denúncia de como que os meios de produção em massa, como eles também veiculam ideias. Então, sim, assim, a gente tem sempre que pensar um jeito de se informar sobre aquilo que está sendo passado, né? Então, as novelas, elas muitas vezes parece que elas estão lançando moda, mas na verdade elas já estão repetindo uma moda discursiva que já está acontecendo, né? Então, isso é muito interessante, porque as novelas têm uma potência muito grande mesmo. Totalmente. Né? Porque elas discutem pautas. Inclusive, assim, a novela das 8 no Brasil é uma instituição, né? Uhum. E eu acho que eu me inspirei muitas vezes em personagens de novela, sabe assim, como você falou, assim, lá na minha infância, né, o que seria ser algo. Eu não conhecia muita gente além da minha família, eu conhecia personagens, né? E isso me permitiu até escrever o livro, né? Porque apesar de serem todos reais e apesar de tudo ter acontecido da maneira que foi, eu tinha que dar uma cara de enredo. Eu não podia contar coisas soltas, né? Então, isso me ajudou muito, sabe? Essa leitura dramática, no sentido de uma sinopse e de um roteiro que você faz de uma história. Então, assim, eu acho que medicina, sempre para mim, eu escolhi psiquiatria muito por causa disso, porque eu adoro ver as pessoas falando, eu adoro saber por que elas estão falando as coisas, eu adoro saber o que elas estão pensando, né? Na verdade, a anamnese psiquiátrica parece muito com um programa de entrevista, né? Sim. Terça-feira agora passada no consultório alguém me falou assim, mas você já então eu falei, acho que você pode se beneficiar de uma medicação, né? Já estava mais de 1 hora com ele. Ele falou assim, mas você já me examinou? Eu falei, já. Ele falou assim, mas eu nem notei. Eu falei, mas a ideia é essa mesma. Imagina que estranho seria. Agora eu vou fazer um exame psiquiátrico. Vamos começar da consciência, o exame da consciência. Agora vamos para a orientação. Onde você está? Quantos anos você tem? Parece um guichê. Né? Então eu acho que isso me ajuda muito, sabe? Isso tudo junto. Eu não vejo separação entre arte e profissão. Renatinho, ao longo do livro, a gente vê que você tem uma íntima relação com a medicina desde cedo. E essa relação é descrita de uma forma tão pura e tão detalhista que até algumas instituições, elas são citadas ao longo do livro e que são instituições que, em Belo Horizonte, Minas Gerais, são instituições de renome que têm um significado muito grande. Inclusive, eu vou citar que é um hospital incrível que fez parte da minha residência, que foi o Hospital da Baleia. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você acha que essa íntima relação que você teve ao longo da sua história foi decisiva para a escolha em ser médico?
Eu tenho certeza. Assim, eu tentei inicialmente fugir dessa ideia, como eu já falei aqui, porque eu achava que era repetição demais. Mas alguma coisa existia. E quando a primeira turma lá da PUC Minas formou, eu fiz um discurso de formatura em que eu consegui também recuperar um elemento de memória muito importante, que é eu no Hospital Arapiara, que é um hospital de fisioterapia, passou um carrinho de suco de laranja, suadinho, sabe aquele suco que parece de televisão, propaganda? E eu, claro, pedi um copo daquele. E a moça disse assim, é dos médicos. E eu achei inicialmente aquilo muito merecido, né, pelo amor que eu tinha pelos médicos. Eu tive uma experiência ótima com médicos, né, no início da minha vida. Então eu fiquei com a impressão de que os médicos mereciam um pouco o carinho das pessoas. Merecia esse carinho. Isso foi um ponto. O outro ponto foi justamente a relação de proximidade com esse ortopedista, que era também pediatra, né, assim, ortopedista infantil. Então, ele tinha uma linguagem, ele também tinha o meu nome, né? Renato, ele já faleceu, infelizmente. Renato Magalhães Freire, eu acho importante falar o nome dele todo, né? Porque os médicos são os médicos anônimos, né? Como, imagino que ele nunca teve a chance de fazer um podcast. Né? Então, é bom lembrar o nome dele aqui. Claro, né? Com certeza. Um sujeito que parava uma cirurgia porque eu dizia que eu não queria que espetasse nada na minha mão. Eu não queria que ele injetasse nada em mim. Então, ele parava a cirurgia para conversar. Isso, se agora é aceitável e um direito das crianças, lá na década de 70 não era bem assim. A gente não tinha uma ideia de que as crianças mereciam tanta deferência, né? Quando tinha que fazer alguma coisa, fazia e pronto, acabou. Né? Então, assim, de certa forma, eu acho que esses médicos tão bacanas, assim, tanto o fisiatra, Teobaldo, né, quanto o médico Renato, eles fizeram uma dupla que me mostraram muito que a medicina ajuda a aliviar. E eu comecei a amar que eles pudessem aliviar minha mãe, porque nas cirurgias, quando a gente estava num quarto de hospital, no pós-operatório, às vezes eu sentindo dor, ela falava ao elevador, o doutor Renato está no andar, estou vendo pelo passo dele. E ela falava, graças a Deus. E eu achava que aquilo era uma mágica, assim, que ela estava aflita, de repente ela acalmava. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero aliviar as pessoas. Eu quero aliviar as pessoas. Eu quero acalmar as pessoas. Eu ainda não sabia que eu ia acalmar tantos ansiosos, mas eu pensava, médico faz isso. E isso perpassou até pela escolha de sua especialidade. Sim. Renatinho, eu queria te fazer uma outra pergunta referente ao livro, à sua história. Eu tô tocando muito no livro porque eu realmente eu amei. E ao longo do livro, ao longo da história, existia uma dicotomia muito grande entre a religião e a medicina. E alguns momentos a religião era buscada cegamente e em alguns momentos a medicina era buscada também. E a pergunta que eu quero te fazer é pro Renato de hoje, tá? Você acha que a religião hoje ela é um alicerce ou um entrave para a prática médica? Para a prática médica, eu acho que vai depender muito de que religião que nós estamos falando, né? E como que são os religiosos, né? Eu acho que o Brasil é um país muito religioso. É muito impossível fazer medicina sem pensar nesse fato. Né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Quantas vezes pessoas de diversas religiões desestimulam prescrições medicamentosas, né? Agora, eu acho que também uma postura nossa, né? Às vezes de uma maneira preconceituosa, às vezes, diretamente a um grupo de pessoas, isso é muito complicado. Então, eu acho que talvez, para nós médicos,
o mais interessante fosse tentar entender qual religioso que está ali no nosso paciente, né? Como é que é a relação da religião em cada pessoa, né? E não das religiões como um grupo, porque a verdade é essa, né? Temos as religiões e temos os religiosos. É não atacar a religião, Sim. mas sim, talvez, alguns discursos que se utilizam de fragmentos. Tem como médico na esfera política e tem como médico na esfera clínica. Na esfera clínica, Fernanda, atacar ninguém. Sim. Né? Porque a esfera clínica ela é muito, muito ética. Tem que ter uma ética muito grande. E ali nós estamos com o sofrimento humano. Sim. Né? Então, ali, por mais que a gente pense coisas, pragmaticamente, eticamente, nós temos que pensar quem está na nossa frente. Né? E como podemos ajudar. Agora, evidentemente, quando você pensa que uma política pública pode ser mal influenciada por ideias da religião na esfera pública, isso merece um posicionamento da classe médica como um todo. Com certeza. Com certeza. Não é um jeito de lidar com isso, um jeito de falar disso, um jeito de se pronunciar. Voltando ao livro, eu acho que a minha família é muito católica, pai e mãe, mais mãe do que pai. Eu estudei no Colégio Batista Mineiro desde muito pequeno, então eu tive uma formação junto aos evangélicos e eu tive uma irmã espírita kardecista, que depois resolveu conhecer o candomblé. Então, assim, estou falando para vocês que foi um cardápio brasileiro completo, assim, né? E com coisas boas de todo lado e com dificuldades de todo lado. Então, a religião está no livro muito para mostrar um pouco também como que uma criança é influenciada por essas coisas dos adultos, né? E como que a crença dos adultos respinga num tratamento. Né? E como que uma criança tem muito a dizer sobre isso, né? Como é que ela também tem a dizer? O livro, ele dá muito... Um menino de 11 anos pediu ao pai para ler o livro. O pai pegou, deu uma editada, porque definitivamente não é um livro para crianças, mas ele veio conversar comigo e falou assim, sabe o que eu gostei do seu livro? Eu falei, o quê? É porque é um menino falando. E é muito difícil ter livros com um menino falando. Às vezes falam do menino, mas o menino não fala. Eu fiquei muito impressionado. Uma criança que adora ler histórias sobre menino, lê poucas histórias em primeira pessoa. Né? Então, ele falou muitas coisas. E um dos pontos que ele tocou é que ele falou, meus pais são religiosos, mas eu não acredito em Deus. E eles não me respeitam. Então, eu acho que isso é uma questão muito contemporânea. Né? Sim. Como é que as crianças estão vendo os movimentos do planeta e religiosos ou não. Né? Não, eu concordo plenamente. E você falando, vou analisando a minha história, né? Acho que a gente sempre é influenciado por algumas decisões dos nossos pais e tudo mais. Eu também fui criada num contexto muito católico e ao longo da vida eu fui tendo experiências, por exemplo, com o espiritismo. E hoje eu diria que eu criei a minha própria religião. Eu acredito muito em algumas coisas do catolicismo, mas também peguei algumas coisas para mim do espiritismo e fui formando a minha forma de ser... não religiosa, mas de ter fé. Minha forma de ter fé. Isso é muito legal. Eu acredito, Fernanda, que mesmo as pessoas que seguem preceitos, cada um tem uma religião. As religiões são muito individuais. Porque é como você escuta, né? Como você absorve. Né? Sempre passa por um tratamento que você dá. Não, nem sempre quer dizer que seja um tratamento reflexivo. Sim. Pode ser um tratamento concreto. Né, das religiões. Verdade. Mas que cada um tem motivos para ser aquele tipo de religioso, tem. Nem sempre esses motivos estão à mercê para a gente saber quais são, né? Mas que eu acho mesmo que mesmo as pessoas que seguem as religiões, cada um... Por isso que o Felipe pergunta do médico, porque eu acho que para o médico o que interessa mesmo é a religião do paciente dele.
Né? A religião, ou qual religião que Fernanda é, né? É a Igreja Fernanda. Então, o médico tem que saber como é que é a Igreja Fernanda, né? Como é que é lá, né? Assim, eu sei que você mesma. Né? Como é que é a sua relação com isso? Eu acho que essa exploração de quem a pessoa é, explorar o outro, né? Eu fico tão impressionado. Muitos colegas nossos não dão para o paciente a chance de acontecer alguma coisa, nem que seja numa consulta para ele, né? Porque a consulta é um acontecimento, né? Ele pode ser pequeno, não se trata disso. Outro dia me perguntaram assim, mas e lá na UPA, eu não posso fazer terapia? Uma pergunta um pouco cínica, assim, né? Porque ninguém está querendo que ninguém faça psicoterapia numa UPA. Aí eu peguei em 10 segundos, eu peguei no ombro da pessoa que me falou isso e falei com ela assim, vou fazer aqui uma simulação que você vai ver o que eu estou falando, né? Assim, ó, eu estou aqui na área, eu vou ali no laboratório pegar um hemograma seu, eu vou voltar aqui, eu vou passar aí e vou te dar uma olhada, viu? Isso não durou 10 segundos. Você estabeleceu uma relação, né? Você fez uma ponte, né? Você criou um laço ali, quer dizer, não se trata tanto de quantidade de tempo, se trata mais de qualidade de tempo, de contato visual, de contato humano, de capacidade de interação. E isso, gente, não pode ser só dom. Isso também tem que ser alvo de capacitações. Né? Se durante a graduação o médico não obteve isso por algum motivo, ele precisa correr atrás, né? De jeitos de melhorar os contatos humanos. Né? Isso é muito possível. E é engraçado, né? Que são esses os médicos que, quando as pessoas terminam, falam, ele é uma gracinha, né? Ele é um fofo, né? A gente fala muito de humanização. Se a gente pudesse trocar a palavra humanização por gentileza, resolvia muitos nossos problemas, né? A gente quer um policial gentil, um médico gentil, um juiz gentil, um político mais gentil, um advogado mais gentil, quer dizer... que trata as pessoas como pessoas. Eu vejo que... E é plenamente compreensível, porque o sistema de saúde ele é pressionado por muitos atendimentos. Sim. Mas é tentar, mesmo naquele caos, 10 segundos, estabelecer uma relação verdadeiramente pessoal com a pessoa que está lá, aguardando esse alívio. Para mim, como não médica, quando você falou que o médico representa alívio, é muito isso. Sim. Sabe, quando a gente está lá, às vezes, numa enfermaria ou num quarto esperando a chegada do médico, é o que vocês representam pra gente. A calmaria de que alguém que está lá para cuidar da gente vai efetivamente cuidar e nos dar o nosso bem mais precioso, que é a saúde. E assim, é a vida. Eu acho que isso é um privilégio do médico. Porque o médico ele tem um privilégio porque ele tem acesso à intimidade do paciente de uma maneira muito fácil. Então, eu acho que é um privilégio da profissão que a gente tem, porque não é qualquer momento que uma pessoa para na sua frente e muitas vezes te conta uma coisa muito íntima, e a gente já falou isso, né, Fê? Que às vezes não conta nem para o melhor amigo. Exato. Então, acho que isso é um privilégio. E aí a gente fala dessa capacidade de comunicação em ser desenvolvida ao longo da graduação, que é uma coisa extremamente importante. E aí a gente chega em outro tópico da nossa conversa, que faz parte da sua carreira, que é a parte da docência. E eu queria saber um pouco, hoje, como é que o Dr. Renato está envolvido na docência, por que o Dr. Renato foi parar no ensinamento do curso médico, e falar um pouco sobre essa temática. Realmente esse livro está muito imbricado com essas coisas que vocês estão perguntando mesmo. Porque, na verdade, eu fui muito alvo de aula. Eu fui muito objeto de aula. No Baleia, tinha residência de ortopedia, né? Então, meu médico, ele chegava com os residentes assim, e eu acho que talvez alunos de graduação, não sei. Mas eram muitos médicos jovens, assim. E ele dava aula, assim, e ele me pedia também para ilustrar a aula, o que eu achava sensacional. Então, ele falava assim, Renato, você podia dizer, agora que você operou, se a sua perna está muito inchada ou não? E se você está sentindo dor? E quanto tanto de dor que você está sentindo? Eu adorava aquilo. Eu achava aquilo, assim, né? Um reinado, né? Porque aquele tanto de médico prestando atenção em mim,
né? E eu, de certa forma, dando uma certa aula do que era sentir aquelas coisas, né? Então, para mim, não teve muita diferença assim, entre o médico e alguém que já faz alguma coisa sabendo da responsabilidade que tem, né? Então, eu sempre atendi, quando eu comecei a residência, eu atendia pensando que eu estava fazendo residência numa instituição e que era muito importante que as pessoas soubessem o que eu fiz ali, né? Então, meio que explicando para todo mundo, né, o que eu fiz, né? Que é muito também o trabalho do médico, bater seta, né? Explicar para a equipe o que ele está pensando, escutar da equipe o que ela está pensando, né? Para afinar as arestas para poder trabalhar, né? O trabalho em equipe é muito lindo, mas ele demanda uma certa ação pedagógica. Né? E psiquiatria, que é a minha especialidade, é a cara da equipe, né? Um psiquiatra, eu brinco, não sei se você sabe algum truco, mas no jogo do truco, sair só com o zap, que é a carta mais importante, não ajuda não, né? A gente chama de zap seco, né? Que é só o zap, ele não faz verão, assim, porque você não consegue fazer nas rodadas, mesmo você tendo a carta mais poderosa. Se você tiver essa carta poderosa e não tiver outras, ela não funciona. Então, em psiquiatria, eu acho que a gente trabalha muito assim. E eu comecei a notar que essa vontade de explicar para os outros o que eu fazia, ela ia ser muito boa para alunos. Eu já fazia na residência, né? Logo que eu terminei minha residência, eu me tornei preceptor, né? Mas o que eu acho mesmo, gente, é que é uma vontade imensa de dar voz aos pacientes, sabe? É um pouco o lugar de cá, sabe assim? E eu faço lá na faculdade, na residência, muito esse papel, sabe? De dizer, mas vamos pensar o que significa ele vir aqui e falar essas coisas todas para você na minha frente? Vamos também dar um desconto no exame aqui, porque estávamos mais de um aqui? Então, é tudo muito grudado, né? A história, o jeito que os médicos se apresentaram, o modo como eu concebo a medicina como uma prática de dizer para o outro, né? Uma prática de comunhão, né? A medicina, ela é algo compartilhado, né? Assim, o que você faz é compartilhado, porque você está tratando do corpo do outro, né? Então, sim, pronto, você tem uma ideia, mas quem tem o corpo é o outro. Então, pronto, é obrigatoriamente compartilhado o cuidado. A ideia de que você vai cuidar de alguém que está totalmente, você está aqui e a pessoa está lá, é romântica. Então, às vezes, dizem que é romântico a comunicação, né? Mas eu acho o contrário, eu acho ingênuo você ser médico sem saber a importância que tem isso. É, né? Verdade. Eu acho que é aí que os médicos patinam mais, quando eles não pensam muito a presença deles, mesmo que num curto espaço de tempo. E então a gente pode dizer que você é um apaixonado por histórias? Eu sou apaixonado por histórias minhas e dos outros. Sempre tive curiosidade de saber a treta, Fernanda. Eu amo saber a treta. Então você tinha que ter feito direito. A gente lida com a treta dos outros o dia inteiro. Mas a treta do direito, ela para mim, ela deságua na lei. Sim. E a treta da pessoa, ela não obedece à lei. É verdade. Entende? Os advogados é que lutam para a treta das pessoas caber na Constituição. Ou não caber. Né? Mas para nós que escutamos o outro, não interessa muito, né? Se ele está com o direito garantido por lei. As pessoas têm noção, Fernanda. As pessoas querem o direito delas, às vezes, porque elas são neuróticas e elas têm que ser amadas. Não tem necessariamente a ver com justiça. Sim. Né? Então, esse exercício de justiça, principalmente na psiquiatria, principalmente na psicanálise, ele é uma dialética. Por que você acha que você merecia isso? De onde você tirou essa ideia? Assim, porque às vezes a gente tem expectativas com os outros que tem mais a ver com as fantasias da gente do que com a possibilidade. É verdade. Né? Então, eu acho que essas coisas todas que eu vivi me deixaram muito cedo de cara com as relações humanas, sabe? De cara com as relações, assim, as relações sempre foram... Tem gente que eu pergunto, fala, não se lembra da infância, né? O meu livro tem uma coisa meio impressionante, que são detalhes, porque eu fiquei lembrando e relembrando eles, porque eu só tinha as minhas memórias, eu não tinha muito contato com outras crianças para poder me fazer como pessoa.
Acho que eu consegui, né? Nossa, A docência tem super a ver com isso. Com a vontade de estar com gente nova, porque eu acho que a energia da juventude, ela é tudo que os pacientes precisam, por isso que eu acho que os médicos têm que dar, de algum jeito, dentro dos possíveis, de não envelhecer tanto, né? No sentido de que, por mais que o nosso corpo às vezes se canse, muitas vezes porque nós médicos não cuidamos dele, né? Não fazemos exercícios, não nos alimentamos direito, então os nossos corpos também entendem, né? Mas eu nunca acho que é uma questão da medicina, entende? Eu acho que é como o médico lida com o que está sendo apresentado para ele. Eu falo com meus alunos assim, quando vocês escutarem alguém falar, a medicina acabou comigo, truquem, duvidem, né? Porque isso tem a ver com você ser você mesmo, né? Você ser você mesmo é muito difícil que algo assim... Eu não estou menosprezando, nem estou falando que ser médico é fácil. Eu sei muito a relação que é. Eu estou dizendo que para sobreviver é pouco. Nós temos que viver, não sobreviver. Sobreviver é muito pouco, né? Se você pensar que você vai ter essa profissão muitos e muitos anos, que as pessoas não costumam mudar de profissão na medicina, né? Você precisa cuidar para você chegar no final se orgulhando de você. Ainda que o outro, porque nem sempre na nossa profissão nós temos um reconhecimento institucional, né? Quantos pacientes da gente vão procurar a gente depois que a gente aposenta para dizer, nossa, foi muito legal, muito obrigado, né? Os médicos não fazem uma despedida de consultório. Sim. Né? Vamos chamar todo mundo aqui, que eu queria falar umas palavras para vocês, queria escutar um pouco vocês também. Isso não rola, né? Quando isso rola, são instituições mais generosas, né? Que fazem uma despedida para o médico. Às vezes é uma festinha que seja, às vezes não é nada. Então, nós precisamos saber o que nós fizemos antes de qualquer um. Nós temos que saber. E nós precisamos nos divertir um pouquinho que seja. Eu estou falando nos divertir fora, não. Eu estou falando nos divertir dentro. Né? Quer dizer, se você está num esquema em que você odeia ele o tempo inteiro, precisa de mudar mesmo. Você fala, mas tudo é assim. Não, provavelmente está muito difícil mesmo, muitas coisas são muito difíceis mesmo, somado ao fato que talvez você já esteja muito cansado ou até já deprimido, porque não é todo mundo, né, que suporta isso. Muito pouca gente suporta muita pressão muito tempo. Né? Então, isso também, até entender um certo momento de que não está dando mais, muitas vezes eu recebo médicos no consultório com ataque de pânico, né? Ou pior, que infartaram e estão com medo de ter outro infarto, porque, né, a pressão sobe muito por causa de ansiedade. Como que a gente não vê muito, às vezes, as pessoas percebendo que já estão no limite? Renatinho, você pontuou aí a questão da relação do médico com a própria saúde e também por uma questão individual, não ser a medicina o fator que desencadeia uma relação de distanciamento com o autocuidado, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente vê, pelo menos eu vejo, numa visão micro de pares, tá? A gente vê um comportamento repetitivo entre os profissionais da saúde, distanciando esse próprio cuidado em relação à própria saúde. E eu sempre falo assim, que os médicos, eles são os piores pacientes. Então, assim, eu falo isso até fazendo uma projeção pessoal, fazendo projeção de amigos. E aí eu te pergunto, você acha que, pensando nessa perspectiva, a medicina em si, ou o curso médico para a formação do profissional, a gente ia precisar de um olhar diferenciado para esse estudante, para esse aluno, para esse profissional que vai entrar no mercado de trabalho? Sem dúvida, né? Quando eu fui pesquisar, para escrever um projeto para curso de medicina que ia começar, eu me deparei com vários estudos, assim, dizendo que o médico, a gente queria que ele escutasse, mas que ninguém escuta ele.
né, durante a graduação, assim, que ele não é escutado. Escutar uma dúvida teórica não é escutar um aluno. Isso não é a mesma coisa, né? Eu estou falando de escutar ele quando ele duvida, por exemplo, se medicina, que é um curso de muita pressão, se ele quer mesmo ser médico. Se ele não quer largar esse curso, né? Será que é isso que ele quer para a vida dele? Ou quando, por exemplo, ele está lá fazendo uma evolução como interno e ele vai lá no internato de clínica e o paciente que ele olhou ontem não está lá porque faleceu, né? E nem sempre as pessoas falam, vamos conversar, porque a grande informação que a gente tem é não há tempo de conversar com os estudantes. Bom, se a gente não tiver tempo para conversar com o estudante na graduação, eu fico pensando quando que vai ter. Exato. Então, assim, as grades, essa palavra grade curricular, ela é complicada demais. Ela já mostra que é uma prisão. O problema, né? Porque para você discutir uma coisa, por exemplo, agora eu estou às voltas de colocar uma discussão sobre meio ambiente no curso de medicina. Como que eu vou discutir? Por quê? A gente liga a televisão, está falando do calor da Europa, está falando de um tornado, está falando de medicina de catástrofe, está falando, né? Quer dizer, isso tem tudo a ver com medicina. Mas é um assunto que no curso médico tradicional é difícil colocar ele. O curso médico não foi pensado para falar de clima, né? E é importante falar. Então tem um monte de tema que a gente chama transversal que não consegue ficar numa disciplina só, que é fora das grades. O relacionamento interpessoal é um deles, porque não pode estar só numa matéria de psicologia ou em internato de saúde mental, é pouco, né? Os professores tinham que ter muito mais competências, né? Porque mais que habilidades, competências de pedir o aluno para falar como ele se sente, que é uma pergunta que eu duvido que os alunos escutaram muito durante o curso de medicina, dos médicos em geral, né? Ou os advogados, né? Porque também não acho que é exclusivo da medicina, Fernanda, por exemplo, na hora que você tem que fazer questões, né, do direito, que é da filosofia do direito, né? Que são questões éticas, né? Mas o que eu vejo é que, por exemplo, no curso de direito, a gente teve algumas matérias que fizeram a gente refletir. A gente tem sociologia, a gente tem psicologia. Sim. E ontem, essa semana, a gente fez uma palestra onde a gente finalizou com uma frase do José Saramago que eu gosto muito. É preciso sair da ilha para ver a ilha. E eu vejo que a formação médica está tão dentro da ilha, está tão assim, robotizada, que assuntos relevantes não tem tempo para discutir na graduação, aí o médico já forma caindo em 350 plantões e não se discute, e aí é um público que é extremamente técnico e um pouco defasado em ser gente, em pensar como gente. E eu acho que essa pauta, assim, linka muito o que eu vou falar agora, tá? Eu acho que algumas características, elas são desenvolvidas ao longo da formação e são desenvolvidas até com situações que o ser humano passa, tá? E o curso médico, de modo geral, ele tem uma trajetória que ela é muito pedante, tá? E ela começa no primeiro período da faculdade. O médico, ele vai estar lidando, né? Ele vai lidar com vida. Mas ele, aos 17, 18 anos, a primeira matéria dele é anatomia, que ele vai lidar com o cadáver. Sim. Então, e aí já olha, a pessoa já coloca aquele jovem com um distanciamento muito grande do que é a vida, né? Das relações. E esse pertuito de distanciamento, que eu acho que isso reflete um pouco até no comportamento dele de negligenciar o autocuidado, porque ao longo da trajetória médica, ele vai tendo alguns desafios que ele ignora o outro, sabe? Ele vai ignorando. E até depois de formado. Porque depois de formado, ele vai lidar com a residência médica. E a residência médica, hoje, no Brasil, ela é um grande desafio. Porque o profissional que ele acabou de formar, em algumas residências, não são todas, ele é submetido a horas exaustivas de trabalho. Então, ele passa por 3 anos, no mínimo, a residência médica hoje, 3 anos, em um serviço que ele mesmo não dá conta.
Então, assim, tem residência médica, a carga horária mínima hoje da residência médica, a gente já falou isso aqui, é 60 horas semanais. Então, assim, já é uma carga horária muito alta. Isso para as residências médicas que respeitam essa carga horária. Sim. E que, sinceramente, são exceções. Porque o médico, ele sai para o mercado de trabalho e muitas vezes, hoje, as instituições colocam esse médico, esse recém-formado, como uma mão de obra para cobrir certos furos do nosso sistema. E o médico, ele é penalizado por isso. Sim. Então, é um recém-formado que teve as suas desavenças. O perfil do médico hoje no Brasil é totalmente diferente do médico há 15 a 20 anos atrás. A gente está falando de um profissional hoje que o perfil médico ele mudou, né? A gente hoje tem políticas públicas para entrada de novos perfis. A gente viu lá na Uninove, por exemplo, tem gente do país inteiro, de todas as classes fazendo então, medicina. é aquele aluno que ele saiu da casa dos pais. Ele foi para uma outra cidade estudar. Muitas vezes ele tá com o ProUni, ele tá com o FIES, então ele tá batalhando, o pai tá batalhando lá na outra cidade para ajudar. Então ele sai de 6 anos de faculdade, 6 anos sofridos, sabe? Não são 6 anos tranquilos. E aí ele se depara com a residência médica. Que residência médica é de fuder, sabe? Não é fácil. Não é fácil. E as pessoas, elas não olham para os residentes, sabe? Então, hoje, eu consigo... quando eu vejo os residentes, eu consigo colocar muito bem no lugar deles, sabe? E a questão médica é que a gente reverbera certos comportamentos. Então, por exemplo, eu fui R1, eu sofri muito. Ok, eu sofri muito no R1. Aí eu chego no R2, eu vou fazer aquele R1 que chegou, sofrer também. E eu acho que o médico, a gente precisa falar nisso, porque certas rodas que estão rodando, a gente precisa frear. Sabe? A gente precisa chegar nesse profissional e falar assim, não dá para esse comportamento repetitivo continuar. O maior exemplo é o Renato, que entregou tá entregando aqui pra gente uma excelente entrevista, e como a reflexão, como o tempo para refletir ajudou na sua formação como pessoa, como profissional, como homem. Então, tem que dar tempo para os profissionais da saúde também refletirem e se formarem para além da medicina, mas como indivíduos cientes de si próprio, talvez. E quando a gente fala disso, eu acho que deveria existir uma política pública para isso, sabe? Porque a gente vê política pública de inserção de novos alunos de medicina, um tanto de vaga. A gente vê política pública para abrir novas vagas de residência porque precisa. Mas e a política pública que valoriza esse profissional que está lá na ponta, sabe? E a gente vê, e isso me deixa um pouco chateado como pessoa e como profissional, porque isso mostra um pouco como o médico, muitas vezes, ele é descartável em certos cenários, sabe? E eu não estou falando aqui simplesmente do médico, a gente está falando aqui de profissionais da saúde. A gente teve agora a pandemia que a gente foi super valorizado, sabe? Porque precisava do profissional ali. A pandemia passou, acabou o glamour, acabou a valorização, sabe? Voltou o desrespeito. Então, assim, eu falo isso porque eu tô muito na linha de frente ainda, eu dou muito plantão, eu gosto um pouco disso, sabe? E eu vejo tanto que o médico, ele é desvalorizado, mesmo, tipo, falta de respeito. E assim, eu fico meio encabulado com isso, porque não existe uma política mesmo de conscientização. Aquele profissional ele está trabalhando, aquele profissional ele tem direito de descanso, ele tem direito de almoçar, né? E a mesma coisa quando a gente fala isso do residente, né? Então, assim, eu acho tão engraçado isso, porque quando o médico ele é residente, teoricamente, para todos e para o serviço, ele não é médico. Ele não é médico. Ele é residente. Não existe falar, chama o médico que está na porta. Não, chama o residente que está na porta. E isso bota ele num patamar muito ruim, sabe? Porque não dá o devido valor que ele merece. E assim, sinceramente,
hoje, no meu ponto de vista, da parte médica apenas, tá? Existe toda uma equipe multiprofissional, mas da parte médica, do atendimento médico. O residente, ele move o sistema público brasileiro. Da parte médica. Médica. Tem muito hospital aqui em Belo Horizonte, se a gente fala assim, olha, não vai ter mais residência aqui. O hospital fecha na hora. Fecha a porta. E, Renato, a gente está falando aqui da desvalorização do profissional e tal. Como você conduziu a sua carreira para ser valorizado e para estar em postos de trabalho que você se sente feliz, que você se sente realizado? Só retomando um pouquinho o que eu queria dizer, Fernanda, porque nos cursos médicos também tem essas disciplinas, igual sociologia. O que nos falta, às vezes, é quem está lá na ponta, como professor de prática, incorporar esses conceitos na hora de ajudar um aluno de graduação ou um residente. Que seria um pouco, por exemplo, valorizar bem mais, ele enquanto uma pessoa e não como uma função, né? Ele não como mais um número, né? Então, assim, o grande desafio da formação médica é individualizá-la o mais que possível, né? E isso é um desafio, porque nós temos muitas vagas, né? Nós temos muita gente cursando medicina, né? Então, como fazer cursos, como bolar cursos em que a gente consiga privilegiar, de alguma maneira, esse que está lá trabalhando, aprendendo, as experiências dele. É muito difícil aquilo que eu falei de aliviar os outros se você não tem alívio nenhum, de lugar nenhum, né? Então, eu acho que isso aí que a gente pretende que o nosso paciente receba, se a gente não tiver contato com isso, não tem como oferecer isso. Não existe cuidado que você aprende em PowerPoint. Cuidado é transmissão no ensino. Você transmite uma postura de cuidado. Você transmite. Então, se o que tiver interessante lá para o serviço é produção, isso pode se refletir numa ausência de subjetividade. Quer dizer, o fulano não precisa mais de ser ninguém. Ele é duas mãos que trabalham, né? Então, isso é importante de retomar, porque eu concordo muito com o Felipe e acho isso também. Acho que até depois que você termina a residência, os lugares que você trabalha precisam de ser, de certa maneira, acolhedores, porque o médico lida muito com violência, né? Violência de porta, né? As pessoas chegam, muitas vezes, desesperadas. É uma situação assimétrica, né? A gente sabe. A gente está aqui e o fulano chega, né, no desespero dele, né? Ok. Isso não quer dizer que a gente seja uma máquina de lidar com a violência, né? E menos ainda quando ninguém reconhece que isso é uma das lutas, né? É dizer quem você é, poder dar uma cara sua, né? Então as pessoas até conseguir ter, por exemplo, uma prática em que elas possam botar a cara delas em alguma coisa, demora, né? Elas têm que ralar muito para conseguir dar uma cara. E as instituições, e aí é incrível, as instituições formadoras, não é sempre que elas delimitam esse espaço. Volta na sua pergunta para mim, que eu fui falar do... Não, mas isso aí é incrível. Como que você construiu a sua carreira? O nosso público é majoritariamente recém-formado. Sim. Então, ouvir as opiniões e a história de profissionais que já estão consolidados é importante para eles. Primeira coisa que eu fiz é porque eu tive muitos preceptores, que eu chamo de preceptores mentores, sabe? A residência de psiquiatria, muitas vezes, ela tem uma diferença, porque quando a residência é muito interessante, assim, ela propicia muito isso, que a preceptoria,
o serviço e saiba quem que esse residente é. Porque deveria ser automático. Não é, porque não é toda residência de psiquiatria que tem isso que eu estou falando aqui. Que é você conseguir também individualizar o seu residente de psiquiatria. E a residência que eu fiz é uma residência, e que eu sou preceptor, é uma residência que preocupa muito com isso. Né? Com o que você está achando do que você está aprendendo. E aí eu tive muita confiança dos preceptores e perguntei muito para eles o que eles achavam melhor, né? Então, assim, que plantões que eu pegava, né? Então, eu fui trabalhar um tempo com plantão, mas eles perguntaram o que eu queria fazer, que tipo de psiquiatra eu queria ser, no sentido, assim, se eu queria trabalhar mais no consultório. Aí eu falei, eu quero dar aula. Eles falaram, então tem aí, né, uma formação para você fazer de pós-graduação que você precisa agendar. Agendar, que você precisa trabalhar primeiro, porque não adianta você ir fazer pós-graduação. Você quer ser professor, mas professor tem que ter prática. Com certeza. Professor só de academia não dá. Então, vai trabalhar, né? Comece, no caso de psiquiatria, isso é muito possível, né? Vídeo tanto de candidato por vaga que está dando para psiquiatria. Assim, comece um consultório, né? E procure fazer algum braço de serviço público, porque você gosta muito, né? E tem lá toda a condição do trabalho. Em alguns lugares, a questão de fazer o concurso garante algumas coisas. Então, eu saí da residência com essas ideias. Eu queria fazer um concurso público no lugares que eu fosse escolher. Então, não era qualquer concurso público também, né? Porque as pessoas... Você precisa ter um emprego público. Vai saber o quê? Cuidado. É verdade. Porque não é um sinônimo de coisa horrível e não é um sinônimo de coisa ótima. Então, tem que saber o quê, quem trabalha lá, como que é o serviço, né? Então, eu fui procurar né? Então, num prazo de 5 a 10 anos, eu já saí da residência com essas escolhas, assim, na minha cabeça. E, claro, bati muito mais perna do que eu imaginava, né? Dei plantão num monte de cidade, fui para um monte de lugar, tive N empregos, assim, mais ou menos, né? Alguns ruins que eu não suportei, né? Trabalhei com pessoas muito legais, mas trabalhei com gente muito doida, muito esquisita. Trabalhei com gente que tinha uma lógica de produção que era o número de consultas, né? E aí eu fui vendo também a qualidade da minha sobrevivência como trabalhador da saúde, né? Se era possível minimamente, o que era minimamente possível para achar que eu estava fazendo um serviço decente e não ir dormir com a consciência pesada, entendeu? Mesmo em lugares como onde eu trabalho hoje, que é um hospital psiquiátrico público, que é um lugar muito cheio de desafio, muito cheio de serviço, né? Mas em que eu acho que eu não posso dizer que depois de 30 anos, eu estou cansado, quero aposentar. Eu vou para lá trabalhar com vontade de ajudar aquelas pessoas. Como era antes de eu fazer residência. Então, às vezes eu falo com os alunos isso, e falam, professora, a gente está formando, a gente tem até medo de falar que a gente tem ideais, porque os colegas ficam tão mostrando para a gente tanta tristeza, né? Alguns falam, para que você fez esse curso? Né? Essas coisas, elas dizem muito também da pessoa também, né? Como é que ela lida com isso. Então, eu acho que quando vocês, né, principalmente que estão nos ouvindo aqui, tiver um jovem ali, né, um residente ou aluno, talvez fosse caso de ajudá-lo mesmo, né? E que isso é uma coisa que a gente fala assim, parece simples, mas todo mundo, quando é estudante, fica querendo uma chance. Mas pouca gente, depois que forma, dá uma chance para estudante. Eu estou falando até quando isso está claro num convênio de formação médica. Né? Às vezes está tudo direitinho, mas o cara que está lá na ponta, ele não dá tanta bola para o estudante, para o residente, como deveria. E você falando principalmente a psiquiatria, a minha mãe tem transtorno bipolar. Sim. E antes de diagnosticar, foi um período muito difícil da nossa vida, muito difícil. E o dia que a gente chegou num psiquiatra que olhou para ela e realmente quis tratar, salvou vidas. Não só dela, mas a da minha irmã. Então, vocês médicos salvam vidas, salvam famílias, eu diria. E é muito bonito isso mesmo. Então, que mais médicos conscientes do poder que eles têm para com várias vidas. Às vezes, não só a vida que você está atendendo.
Mas por trás dessa pessoa tem várias outras pessoas que precisam muito da saúde da pessoa. Então... E como, né, Fernanda? Exato. Como que as doenças, principalmente as doenças mentais, mas várias outras, impactam os núcleos familiares, né? E como quase a gente não tem tanta noção da importância que é a palavra acolhimento, né? Porque às vezes eu estou diante de um quadro muito duro mesmo, um quadro com um prognóstico ruim, um quadro difícil, mas mesmo nas piores horas é possível acolher, confortar. É por isso que eu estou te dizendo, porque para poder produzir esse efeito de alívio, são muitas providências que a gente tem que tomar em relação a gente mesmo. Porque senão a gente não abre a possibilidade para um paciente, para uma família dizer o quanto é difícil. Porque fica parecendo assim, vocês são da família, então vocês têm que tomar conta. Isso, né? Mas quando um médico reconhece também como é difícil, às vezes, estar do lado de uma pessoa doente, isso também faz a medicina ser muito potencializada. Exato. E no meu caso foi isso, assim. Hoje a gente não precisa tomar conta. Minha mãe é totalmente independente. E graças a uma pessoa que entendeu isso. Isso. Não é simplesmente, toca qualquer remédio aqui e vamos ver o que dá. Porque não. Escolher uma medicação não é uma coisa simples. Exato. Mas ainda mais complicado do que escolher a medicação é entender o que vai acontecer depois que você entregar essa receita. Procurar saber, né, qual que é o efeito disso. Que é o efeito da palavra tratamento, né? Que eu acho que tratamento que você dá ao outro que vem. Não só eu não acho que a gente, como médico, dá tratamento só para doenças. As doenças são a última coisa que a gente trata. A primeira coisa que a gente trata é o tratamento das questões. Exato. Porque a pessoa chega e fala assim, eu tenho uma febre. Bom, isso é um dado, né, objetivo. Agora, o jeito que ela lida com a febre é completamente aleatório. Tem gente que está com febre de 40 graus e vai trabalhar. Tem gente que tem 36,8 e fala, acho que eu vou ter febre. Então não vou trabalhar. Né? Isso tem muito a ver com a história de vida. E fazendo um pouco jus ao nome Plantões que Marcam, e a gente falando de histórias, Renato, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: em que momento ou em que situação, talvez que para você compartilhar um pouco com a gente, que você se sentiu mais desafiado profissionalmente? Eu acho que foi num plantão, ainda durante a residência, que chegou literalmente um ônibus de pacientes para eu atender, literalmente, assim. O prefeito mandou um ônibus para o plantão e alguém lá teve a brilhante ideia de falar, ok, pode mandar, no plantão. Então, assim, eu comecei a atender, ainda tinha a porta, e eu era um só, e era tipo 5 horas da tarde. Então, assim, uma das coisas mais difíceis que aconteceu foi eu lidar com esta... Eu estava me sentindo sozinho, não achei que nesse dia o preceptor me ajudou, né? E acho que foi um desafio muito grande, porque eu comecei a ver que a demanda das pessoas... Nesse ônibus tinha desde pessoas com uma ansiedade leve até pessoas que estavam querendo se matar, né? Então eu tinha que fazer uma espécie de triagem, né? E eu comecei então a ficar muito desesperado. E aí eu me lembro que eu entrei assim num banheiro, fechei a porta, né? Não havia celular, hein? Não dava para ligar para ninguém. Não dava para fazer um post. Não dava para mandar um dado. Nem fazer um post, sabe? Não dava para pedir ajuda para os universitários. Um post queixa. Tipo assim, né? Meu Deus. Não, eu peguei... Eu lembro que eu molhei o rosto, assim, enxaguei o rosto e falei assim, pensei assim, eu sou só um, né? Então, tem uma possibilidade aqui no espaço-tempo que eu tenho que respeitar, né? Então, porque quando você é jovem também, você não dá conta muito de lidar com a demanda também. Porque você fala, meu Deus, tudo parece que tem a mesma importância quando você está começando também. Uma das coisas que a maturidade e a vivência clínica dá é você entender que, apesar do desespero de algumas pessoas,
aquilo ali dá para esperar um pouquinho, né? E que tem coisa que a pessoa às vezes não está desesperada que não dá para esperar. Então, eu acho que os desafios de plantão foi esse. Um outro foi uma paciente que chegou no plantão psiquiátrico, né? Ela estava com um cobertor assim, e a polícia trouxe ela na rua, ela estava quebrando carro e tal. E aí eu comecei a conversar com ela e de repente ela jogou assim ela estava com o cobertor, jogou o cobertor, tirou uma criança do sovaco dela, que era um recém-nascido, rodou ele para ele mamar. Eu não sabia que debaixo daquele cobertor tinha uma criança. Né? E aí ela voltou com ele para dentro, fechou o cobertor. Eu falei, o que aconteceu aí? Ela falou assim, nada. Eu falei assim, ele tem uma criança aí. Ela falou assim, uma criança que ainda não nasceu, tem um pedaço meu. Né? Muito das psicoses, né? Aí eu falei, e eu era muito jovem, eu era R2. Aí eu falei, olha, era um domingo. Aí eu chamei o preceptor e falei, o que a gente faz? Ele falou, vamos chamar o conselho tutelar. E foi muito ruim, porque o conselho tutelar chegou e pegou a criança e a mulher gritava como realmente estivesse arrancando um pedaço dela. E ela, em 2 semanas internada, ficou estável, né? Porque, ainda mais, né? Hoje ainda está melhor ainda. Mas quando eu fazia residência, os remédios não eram tão maravilhosos como agora estão. Mas ela ficou bem rápido e ela me disse assim, você chamou aquelas pessoas e levou minha filha embora. Agora você vai ter que ir atrás dela comigo. E nos próximos 8 meses, eu fiquei às voltas com o Ministério Público, com a criança que já estava para adoção, né? E assim, e foi legal porque eu tive que participar. Aí que eu conheci as interfaces do direito com a saúde. Foi a primeira vez, né? Depois mal saberia eu o quanto que advogados iriam fazer parte, né, da minha vida profissional. Mas assim, é muito importante a gente entender que esses primeiros desafios, por isso que é tão importante ter alguém lá do seu lado que saiba que você está lá vivo e como que você se sente. Não me lembro de ninguém ter me perguntado o tanto que foi sofrido para mim na hora que ela começou a gritar. Ela falava assim, você é um assassino, você está arrancando um pedaço meu. Né? E eu me senti muito mal, eu era muito jovem, eu me senti muito mal, era alguma coisa que de alguma maneira tinha que tirar aquela criança dela de fato, mas eu acho que hoje, se eu tivesse com um aluno, eu ia fazer, talvez eu pudesse fazer a mesma coisa, mas seria completamente diferente, como eu imagino hoje, do que foi para mim. Então, plantões que marcam tem muito a ver com lições que não vêm do sofrimento desses plantões, mas de uma reflexão sobre eles. Né? Os que marcam não podem ficar marcando só tipo, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Mas assim, foi horrível, o que foi que você sentiu? O que aconteceu? Tem como isso acontecer de novo com você agora? Se fosse agora, você faria diferente? Né? Então, eu acho que a gente tem que saber de qual marca que nós estamos falando, né? Quando a gente fala aí dos plantões que marcam, né? Que marca que deixa esse plantão? Essa que é a pergunta, né? Então, a marca pura, ela não ajuda muito o médico. A marca reflexiva, sim, né? Eu sou entusiasta da psicoterapia porque eu sou psicanalista, mas eu não acho que tudo isso da vida tenha que se resolver com uma psicanálise ou uma terapia. Eu acho que são espaços de fala. A pergunta é assim, você consegue dizer para alguém de você? Né? Ou você é um grande solitário que só faz trabalhar? Né? Porque o relógio, apesar de marcar a hora, não pensa. O relógio não tem um cérebro. Eu acho que essa entrevista foi densa. Densa, emocionante. Sou rápido, né? Muito bom. Eu só quero mostrar seu livro. Sim, bom. Você gente. quer? Não, pode esse é o livro, né? Gente, esse livro é incrível, incrível, incrível. Dias demais. Esse livro, para adquirir ele, eu acho que vai ter que ligar lá no consultório, porque eu tô com com uma ainda, não está ainda nas livrarias, né? Mas 3261-4030, a gente consegue
A gente vai deixar esse contatinho Isso, lá, né, Fê? Eu vou adquirir porque eu vou sortear entre os usuários da Carry On. Muito bem. Com certeza, porque eu acho, nossa, brilhante, foi uma das melhores entrevistas Olha, que a gente Fernanda, fez. o tanto de médicos que leu o livro, assim, né, e me disse, assim, eu tenho mais de um ortopedista, claro, né, eu tenho só uns 3, porque eu tenho ortopedia de joelho, eu tenho ortopedia de bacia, né, como sempre. Então, os ortopedistas ficaram muito também, assim, surpresos, né, porque muito se fala da ortopedia e no livro eu falo muito bem dos ortopedistas. Muito bom, porque falam, realmente tem uma certa áurea negativa então, em cima eu dos acho que ortopedistas. Os ortopedistas, assim, ficaram muito contemplados. Tipo assim, os meus ortopedistas, finalmente. Muito bom, alguém pra me dar a glória. Porque falam muito da falta de subjetivação e aqui foi o contrário, né? Eu tive ortopedistas com muita capacidade de escutar essa criança. Ô, gente, eu queria agradecer vocês por ter me deixado tão à vontade. Eu me senti muito bem, eu me senti à vontade, eu me senti com vontade de conversar, né? Dizer um pouco para vocês também disso, né? Que isso é uma habilidade das pessoas, né? Disponibilizar para que a outra se mostre sem medo, né? Isso foi muito legal, queria agradecer de coração, me senti muito bem aqui com vocês. Bom, e a gente se sentiu muito honrado, né? Muito, muito honrado mesmo. Palavras com certeza. Incríveis. Foi muito legal. E eu também me senti acolhida, viu? Você pegou em pontos muito importantes para mim. Agora, só para terminar, uma curiosidade pessoal de uma coisa que tá às voltas na minha cabeça essa semana. Porque você falou de televisão, e essa semana eu assisti o documentário da Xuxa, e tudo que ela... Um único ser humano movimentou na cabeça de milhões de pessoas. Como que a psicanálise e a psiquiatria explica isso? O fenômeno Xuxa. Na verdade, o que a gente, como psicanalista, o que a gente mais consegue pensar é o que essas coisas fazem em cada um. Isso é um ponto aí, né, da psicanálise. Agora, a gente sabe que a produção de massa, de cultura em massa, ela tem muito a ver com um certo momento cultural, né? Inclusive, eu também estou vendo o documentário. Muito bom! Então, assim, a Xuxa fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, eu era exatamente o que eles precisavam naquele formato, naquela época. Então, isso explica muita coisa, né? Uma grande coincidência, claro que não é uma coincidência assim, né? Claro que eles procuraram isso, claro que tinha a Xuxa, quer dizer, é um monte de coisa. Mas eu acho que toda vez que alguém faz muito sucesso cultural, é porque ele está dando conta de falar como que está o mundo naquele momento, entende? Por exemplo, o funk. Né? Por que o funk, as pessoas sabem tanto a letra? Porque para você pegar a letra ou do sertanejo ou do funk, principalmente entre universitários, não é à toa que chama sertanejo universitário, que tem muito a ver com as histórias que estão rolando. Então, assim, eu vou brincar de novo com a palavra treta, sabe, Fernanda? Eu acho que alguém faz sucesso quando consegue dizer qual é a treta do momento. Entende como? E isso não é uma coisa simples. Por isso que eu acho genial quando alguém tem uma ideia que realmente chama muito atenção. Porque é claro que tem a criatividade da pessoa, mas tem uma outra coisa, a capacidade da pessoa de sacar o que o mundo está precisando naquela hora, né? O Steve Jobs fala, né? As pessoas não sabem o que querem, então eu vou mostrar para elas. O que elas precisam. O que elas precisam. Essa frase é muito então, eu impactante. acho que isso é uma coisa muito... Não é simples, né? Depende de uma oportunidade que você teve ou não também lá de trás, de ser criativo, né? Mas isso é a tônica aí do sucesso, né? Se é que a gente pode chamar. Médicos, eu gosto muito de falar com os meus residentes também e alunos que sucesso é do verbo succedere italiano, que diz o que aconteceu. Então, fazer sucesso não necessariamente significa, assim, a felicidade total, mas ter um bom sucedido da sua vida, né? No final, você fala, eu fiz o maior sucesso, fiz o que eu queria, né? Não apareci na televisão, não escrevi um livro, não fiz uma entrevista de podcast, mas atendi meus pacientes bem, vivi bem, amei as pessoas todas, transei muito, fiz muitas coisas legais, gostei muito de viver e foi um sucesso a minha vida. Então, sucesso tem a ver com suceder mesmo. Viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, a vocês. Renatinho.